Olá, o meu nome é Pedro e irei começar nossa apresentação introduzindo os conceitos disponíveis dentro do livro A Estratégia do Oceano Azul, dos autores Kim e Malborne. Primeiramente, devemos entender que o que os autores chamam de oceanos nada mais são do que nichos mercadológicos. Eles dividem esse conceito em dois tipos de oceanos: oceanos azuis e vermelhos. Os oceanos vermelhos representam o espaço de mercado já conhecido, enquanto os oceanos azuis abrangem todos os setores não existentes. Em oceanos vermelhos, as regras de negócio, segmentação de mercado e as empresas mais competitivas são bem definidas. Todavia, à medida que o mercado cresce, a disputa por espaço fica cada vez mais difícil e a vida das empresas torna-se uma verdadeira guerra, tornando o segmento um verdadeiro mar de sangue, dando origem ao nome característico. Já os oceanos azuis, de forma contrária, nunca foram explorados. Lá não existe competitividade, pois as regras de negócio não são tão bem definidas quanto nos oceanos vermelhos. A ideia de criar oceanos azuis é, portanto, parar de tentar competir com seus concorrentes e criar novos espaços de negócio. Mas como será que surgem os oceanos azuis? A resposta é simples, eles estão sempre surgindo. A existência de oceanos azuis parte do princípio de que, com o aumento da competitividade nos oceanos vermelhos, a briga por espaço torna-se tão difícil que as empresas decidem adotar novas estratégias e buscar uma oportunidade melhor em outros espaços. Atualmente, vivemos em uma globalização agravada. Os autores do livro referem-se ao fenômeno como uma comoditização acelerada de produtos e de serviços. Mas a pergunta é: como que podemos criar oceanos azuis? Bom, eles surgem através do que chamamos de movimentos estratégicos. Os movimentos estratégicos são um conjunto de decisões e ações gerenciais que resultam na criação de novos mercados. Essas ações dependem do tamanho da empresa, da idade dos gestores, do setor de atuação, dos concorrentes ou mesmo do nível de tecnologia. A magia está contida no que chamamos de inovação de valor. Ao invés de tentar superar seus concorrentes, tente concentrar os seus esforços em torná-los irrelevantes ao oferecer saltos de valor aos compradores. A inovação também deve ser uma inovação com valor. Não basta apenas criar algo novo movido à tecnologia. A empresa deve alinhar inovação com utilidade e preço com custos. Lembre-se, estamos criando novos espaços de negócio visando criar mais valor para os clientes do que os concorrentes criam. A ideia da adoção da estratégia do Oceano Azul não garante a ausência de riscos. As condições em que uma empresa se encontra demonstram ser um fator de risco quanto à adoção dessa estratégia. Mas como podemos analisar isto? Bom, pode-se utilizar algumas ferramentas de análise disponibilizadas pelos autores do livro, sendo elas a matriz de avaliação de valor, o modelo das quatro ações, a curva de valor, a matriz eliminar, reduzir, elevar e criar. A matriz de avaliação de valor trata-se de um método que avalia os fatores que envolvem a análise dos concorrentes, dos atributos, serviços e entregas que os compradores recebem. Basicamente, trata-se de uma representação gráfica dessas informações em um gráfico bidimensional, cujo eixo horizontal representa a variedade de atributos e o eixo vertical o nível de investimento em cada um deles. Com essa representação, conseguimos entender a estrutura básica do setor de atuação, colocando todos os atributos necessários para um melhor entendimento do mercado. A ideia da utilização da matriz é levar seu foco estratégico para um setor alternativo que busca a diferenciação da sua empresa, agregando valor aos clientes nos atributos que são mais carentes. O modelo das quatro ações trata-se de um modelo que visa reconstruir os elementos de valor para o comprador ou usuário do seu produto ou serviço. Ele dispõe de quatro perguntas-chave que ajudam a melhorar sua curva de valor. Primeira, que atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? Geralmente são atributos que já estão há muito tempo e servem de base para a concorrência do setor. Também geralmente não são muito notados pelos clientes. A segunda pergunta é: que atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais, que no caso são atributos que surgem na tentativa de imitar ou superar a concorrência, então eles devem ser reduzidos. A terceira pergunta é: que atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? Trata-se de eliminar limitações que o setor impõe aos clientes, não aos compradores. E a última pergunta: que atributos nunca foram oferecidos pelo setor devem ser criados? Trata-se de criar e descobrir novas fontes de valor aos compradores.
A matriz das quatro ações, ou matriz eliminar, reduzir, elevar e criar, nada mais é do que um instrumento analítico que vai complementar o modelo das quatro ações descrito anteriormente. Trata-se de um preenchimento de uma matriz respondendo às perguntas propostas no modelo. O preenchimento dessa matriz gera um retorno imediato de alguns benefícios. Primeiro, ele força a empresa a buscar a diferenciação no mercado. Segundo, ele destaca as empresas que apenas se concentram em elevar e criar e não agregam muito valor ao cliente. Terceiro, é uma representação que é de fácil entendimento. E quatro, que é o principal, ele estimula as empresas a investigar intensamente todos os atributos do setor, levando à descoberta de fatores importantes na análise competitiva. Visando identificar com sucesso as possibilidades de reconstrução das fronteiras do mercado com base em esquemas sistemáticos, é notável 6 condições básicas que definiram o modelo de 6 fronteiras. Examine os setores alternativos. Os produtos ou serviços substitutos podem definir em forma e função, mas com a mesma finalidade. Um bom exemplo disso é a disputa entre Uber e táxis, em que, além de concorrerem entre si, concorrem com empresas que oferecem aluguel de patinetes e bicicletas, mesmo sendo uma proposta diferente. Examine os grupos estratégicos dentro dos setores. Grupos estratégicos são empresas com estratégias semelhantes dentro do mesmo setor. A maioria das empresas se concentra em melhorar sua posição competitiva no grupo estratégico em que está localizado. No entanto, quando se trata de abrir novos mercados, também é preciso estar atento a outros grupos estratégicos e estratégias utilizadas pelas empresas de cada grupo. Examine a cadeia de compradores. O agente de uma empresa, por exemplo, pode estar mais preocupado com o custo do que com o usuário do produto ou serviço da organização, que, por sua vez, dará mais importância à facilidade de compra. Além disso, o negociante pode apreciar o reabastecimento de estoque do fabricante e os sistemas de financiamento inovadores. Mas o usuário final, no entanto, é fortemente influenciado pelo canal que não se concentra nessas questões. Um belo exemplo é a influência do médico ao paciente para comprar certo medicamento. Examine as ofertas de produtos e serviços complementares. Dependendo das circunstâncias em que o produto ou serviço é utilizado, as necessidades do consumidor podem exceder o produto ou serviço real oferecido pela empresa. Os restaurantes são um tipo de negócio que sofre muito com a concorrência, mas não basta oferecer boa comida. É preciso satisfazer outras necessidades. Isso cria a fidelidade do cliente e ainda tem a chance de conquistar agregados como amigos e familiares. Algumas inovações são lugares para crianças. Examine os apelos funcionais e emocionais dos compradores. As indústrias movidas a emoções oferecem muitos apelos que aumentam o preço sem aumentar a funcionalidade. Algumas manufaturas competem principalmente em preço e conduzem a maior parte do processo sobre a avaliação da utilidade. Por exemplo, a Cemex, uma produtora de cimento, criou um programa de doação comunitária para que pessoas possam realizar o sonho de um novo cômodo ou uma nova casa. Examine o transcurso do tempo. Tendências podem ser muito úteis para identificar oceanos azuis, pois ajuda a entender as transformações que uma indústria pode sofrer no futuro. Uma vez que você possa prever negócios com base nessas tendências e sua capacitância de mudar a forma como os clientes notam o valor, a porta para o oceano azul se abrirá. Construir uma matriz de avaliação de valor ajudará a visualizar melhor as estratégias de organizações e seus concorrentes para a geração de novas ideias. Para fazer tal matriz, você precisa seguir 4 passos. São eles: despertar visual, onde envolve a construção de uma compreensão compartilhada da visão da situação atual da empresa, em uma exploração visual, em que é necessário enviar um grupo colaborativo a campo para entender como as pessoas usam ou não os produtos e ou serviços da organização. Feira de estratégia visual, na qual, depois de traçar novas estratégias e curvas de valor por algum tempo, a equipe deve apresentá-las a uma série de, vamos dizer assim, juízes, que nada mais são do que representantes do público com o qual o grupo conversou e observou na fase anterior. Esses avaliadores votarão nas melhores ideias e fornecerão feedback positivo ou negativo para cada ideia.
Comunicação visual é a inclusão de anúncio à estratégia vencedora para que todos possam entendê-la claramente. É necessário utilizar ferramentas de comunicação curtas, intuitivas e de fácil compreensão. Dessa forma, as pessoas saberão em quais atividades devem concentrar suas energias para alcançar a visão do futuro desejada pela empresa. Vá além da demanda. Os 3 níveis de não clientes são: nível 1, consumidores, mas não dependentes. Nível 2, pessoas que não querem ou não podem. Nível 3, pessoas mais afastadas ou inexploradas. Como atrair esses não clientes? Para o nível 1, mostrar o diferencial do seu bem de serviço. Para o nível 2, entender a rejeição ou até mesmo fazer reajuste de preço. Nível 3, entender o que é necessário para atrair esse público pode ser melhorando o seu bem de serviço. Devemos partir para o maior impacto, aquele que resultará no maior ganho para a sua empresa. E para isso é preciso de uma sequência estratégica. Começando pela utilidade do comprador, a experiência. O cliente busca por experiências positivas desde a compra até o descarte consciente do seu produto. Para alavancar, é preciso melhorar essas 6 experiências. Precificação estratégica. Identificar o preço do mercado de produtos da mesma forma e função, produtos com forma e função diferentes, mas com o mesmo objetivo. Depois, escolher um nível de preço, considerando se o produto é de fácil, mediano ou difícil imitação, o que é definido pelo grau de patente. Custo. Definido o preço estratégico, é preciso estabelecer uma meta de lucro. Com isso, você tem um patamar superior de custo, podendo diminuir fazendo inovações, processos do negócio ou parcerias. Adoção. A empresa precisa educar os empregados, os parceiros de negócios e o público geral, a fim de obter maior aceitação da nova ideia. Olá pessoal, meu nome é Eric e eu vou falar um pouco sobre os capítulos 7 e 8 do livro. Vou começar pelo capítulo 7, onde tratamos da liderança no ponto de desequilíbrio. Então, quando se desenvolve um modelo de negócio com a estratégia do Oceano Azul, a execução ela se torna um desafio. A estratégia ela propõe uma ruptura com o modelo padrão, e por isso a gente se depara ali com algumas resistências, a essa ruptura. A gente encontra o que o livro chama de barreiras organizacionais. E para lidar com essas barreiras e colocar a estratégia em prática, é preciso ter o que o livro chama também de liderança no ponto de desequilíbrio, que é onde vai criar-se todas as condições para que esses obstáculos nessas barreiras elas sejam superadas com maior rapidez e baixo custo. Bom, então aqui temos as 4 barreiras organizacionais. A primeira barreira é a cognitiva, que está associada ao convencimento das pessoas sobre a nova estratégia, onde é necessário que se crie uma necessidade de mudança para aderir a um novo modelo, tanto a necessidade de novos recursos, motivação e também da política organizacional. A segunda barreira é a barreira dos recursos, onde a gente tem a limitação dos recursos devido à mudança de estratégia, ou seja, mais recursos seriam necessários para colocar a estratégia em prática. Seriam mais ou menos essa ideia. A terceira barreira é a barreira motivacional, associada a como engajar as pessoas e a também romperem com o modelo padrão. E a quarta barreira é a política organizacional, que está associada à oposição à mudança de estratégia. Então, o líder no ponto de desequilíbrio ele deve trabalhar em cima dessas 4 barreiras, de modo a superá-las no momento mais crítico, que é o momento em que a estratégia do Oceano Azul está sendo implementada na organização. Bom, execução na elaboração da estratégia, aqui já falamos do capítulo 8. Então, aqui é tratado os resultados das organizações, que dependem de todo o conjunto, ou seja, todas as áreas que a compõem. Então, é importante que todas essas áreas estejam alinhadas e focadas na execução da estratégia, sem desconfiança sobre os novos rumos que a organização vai tomar. Então, aqui as tarefas elas precisam ser executadas não só por obrigatoriedade, mas também de maneira voluntária. As pessoas elas precisam estar envolvidas com o processo.
E para isso, elaborar a forma como a estratégia será executada, ela deve estar embutida na própria estratégia. Então, nesse sentido, o processo justo, que a gente vai falar agora um pouco mais, ele se torna fundamental. Bom, processo justo, ele também pode ser definido através de princípios, né, que a gente denomina aí os 3 Es, né, que seria o envolvimento, a explicação e a expectativa. Né? Então, o envolvimento, como o próprio nome já sugere, né, ele trata de envolver os indivíduos nas decisões estratégicas que os afetam, permitindo que eles possam contribuir e questionar sobre suas atribuições dentro do escopo da estratégia. Né? A explicação ela significa contextualizar, né? Contextualizar para todos os empregados envolvidos os motivos e a linha de raciocínio utilizada para que determinada decisão fosse tomada. Né? Isso acaba gerando confiança nos processos, né, que estão sendo elaborados. A clareza nas expectativas, né, ela já consiste em definir, né, para todos os envolvidos qual que é a expectativa em cima dos trabalhos, né, que eles estão desenvolvendo. Né? Isso tanto os objetivos, né, as metas e o responsável por cada tarefa também. O processo justo, quando ele é aplicado, né, desde o princípio na elaboração da estratégia, faz com que os envolvidos eles confiem na execução, né, e passem a cooperar de maneira voluntária, né, indo além da simples execução da tarefa, né, tomando iniciativa para garantir que a estratégia ela seja executada acima de tudo. Né? Então, dessa forma, a gente consegue garantir, né, já na elaboração da estratégia, que a execução ela também seja bem sucedida. Por fim, já dentro do último capítulo e do desfecho do livro, temos a sustentabilidade e a inovação da estratégia do Oceano Azul. Quando a empresa já está consolidada dentro do Oceano Azul, é necessário pensar também as limitações ou ameaças que podem vir a ocorrer, tendo a imitação de outras empresas como a principal. Felizmente, a própria estratégia do Oceano Azul já oferece algumas barreiras para evitar sua rápida imitação. Temos como barreira o risco de imagem, dado que ao abandonar o antigo modelo de negócios e imitar sua concorrente, os consumidores da sociedade podem ver isso de uma maneira negativa. Temos também o monopólio natural e licenças e patentes. A ideia disruptiva, ou seja, a inovação é tão grande que para as empresas tradicionais aquilo ainda não é tão atraente. Externalidades de redes, economias de escala, ou seja, os custos ainda são muito menores para a empresa que já está consolidada. Mudanças abruptas, ou seja, que são de grande impacto e que não são fáceis de serem colocadas em ação. E, por fim, consumidores fiéis ao negócio original. Uma forma de saber se seus concorrentes estão chegando perto é olhando para as curvas de valor, sendo a melhor forma de se guiar dentro desse oceano. Caso a curva de valor esteja muito semelhante, é o momento para desbravar novos oceanos azuis. Entretanto, caso a curva de valor ainda seja singular e consistente, é válido investir em formas de se distanciar dos seus concorrentes, como diminuir custos e aumentar o domínio de mercado. Por fim, para alcançar sucesso, é necessário que as empresas saiam de mercados saturados, com curvas de valor quase idênticas em busca de oceanos azuis. Contudo, o livro não prega o abandono total do Oceano Vermelho, visto que ambos possam coexistir. As estratégias apresentadas no livro são de grande uso para encontrar o equilíbrio e se consolidar dentro de um oceano azul, obtendo, portanto, sucesso.